Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, quero falar sobre o retorno do Campeonato Brasileiro, né? Eu estou falando do retorno porque teve aquela pausa de 30 dias por causa da questão da Copa do Mundo de Clubes e tudo. É, tivemos aí 4 times, né, do Brasil que foram nos representar, né? Representou uma boa parte da. Teve gente que, lógico, que torceu contra, mas se você for ver aí, né, uma boa parte aí estava bem representada. Pessoal, eu estou muito curioso para ver como que esse time do Flamengo vai jogar. Muito curioso. E aí eu quero ressaltar alguns pontos aqui e dizer o porquê que eu estou curioso. Porque o time do Flamengo, ele fez uma Copa do Mundo ok, viu? Foi eliminado pelo Bayern, não é nem... poderia ter feito um jogo melhor, mas o Bayern é o Bayern, né? E assim, dentro das condições e tudo mais, o time do Felipe Luiz fez uma boa partida. Não mudou, não quis inventar. O grande problema, muitas vezes, das pessoas é querer mudar o estilo de jogo, a forma de jogar em cima da hora. E o Felipe Luiz não, falou assim, não, vamos jogar do mesmo jeito, da mesma forma. Agora, é lógico que para jogar do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, ele precisa fazer alguns ajustes no clube, alguns ajustes no time, né? Foi o que ele tentou fazer lá, dentro do que ele tinha dentro do elenco. Tá certinho. E eu gostaria de levantar 3 pontos aqui que me chamam a atenção e que eu quero muito observar esse time do Flamengo daqui para frente, tá? Eu falo daqui para frente, né? Tá? Vamos lá. O primeiro ponto é como que o time do Felipe Luiz vai se comportar sem o Gerson. E o Gerson é um cara que eu vejo ali como um pilar, né, de sustentação do time do Felipe Luiz. Por quê? Porque ele jogava ali mais no meio, jogava mais de ponta, fechava o meio, jogava de ataque, um ataque ali, né, fazia tipo um segundo homem de ataque. Era um cara ali que fazia várias funções dentro do campo e fazia muito bem. O Gerson é um excelente jogador, né? Pena que foi para a Rússia, um futebol que é fechado devido à guerra, tudo não é visto pela maioria das pessoas, ninguém vê o futebol da Rússia por causa do embargo, né, tal. Então, esse é o primeiro ponto. Como que o time vai se comportar daqui para frente sem o Gerson? O segundo ponto, pessoal, tem a questão do Pedro. A questão do Pedro é uma questão que está assim, está trazendo muita discussão, muito debate, muito questionamento. Falo isso porque parte da torcida gosta do Felipe Luiz, parte da torcida não gosta. A parte que gosta apoia incondicionalmente o time do Felipe Luiz. A parte que não gosta já começa a questionar alguns pontos, como, por exemplo, a sacada do Pedro do time titular. O Pedro que... e aí eu falo isso porque assim, o Pedro, se você for ver, ele joga na maioria dos times aqui, para dizer, vamos dizer, todos os times aqui da Série A, não vou pôr Série B, tá? Mas Série A, o Pedro jogaria, qualquer time. E o Pedro saindo, precisa ver. Esse é o segundo ponto, né? Eu quero ver muito como que os jogadores estão digerindo essa questão da sacada do Pedro. Primeiro, porque o Pedro ele teve uma lesão séria ali, ligamento cruzado, tal. É uma cirurgia que demora para o jogador voltar a jogar como jogava. Tem a questão do estilo de jogo do Felipe Luiz também, que é um estilo mais de marcação-pressão, e nesse estilo de jogo, os atacantes também, eles têm que jogar junto com o meio de campo, com a defesa, né? Então, é um estilo de jogo muito diferente do que, um exemplo, outros times aí jogam. Então, creio que por isso que o Pedro foi sacado do time, não vai jogar amanhã. Então, muito por causa dessa questão. Outra coisa, e aí esse terceiro ponto aqui, pessoal,
sobre o Felipe Luiz. Como que o Felipe Luiz ele vai conseguir administrar essas questões também? Por que eu estou falando isso? Até então, o Felipe Luiz, o futebol bonito, bacana, contra o Chelsea, cara, que show de bola, né? Jogou muito bem. Depois ele tentou fazer o mesmo estilo de jogo contra o Bayern, não deu certo, porque daí o Bayern já conseguiu quebrar aquela linha ali de marcação, ele não conseguiu, mas o Felipe Luiz, cara, eu quero ver como que ele vai lidar com essas questões, a questão do Pedro, a questão da mídia, porque daí a mídia tá batendo firme, né, na questão do Felipe Luiz, porque fala que o Pedro jogaria em qualquer time. Sim, jogaria em qualquer time. E por que estão tirando o Pedro? Então, a mídia, e a grande mídia, que é tudo flamenguista, mas estão batendo sem dó no Felipe Luiz. Agora, eu gostaria muito de dar a minha opinião aqui sobre essa questão. Primeiro, pessoal, jogador, eu já falei isso em outros vídeos, jogador que na maioria das vezes ele é inquestionável com o treinador, quando chega um outro treinador, às vezes ele não serve para o estilo de jogo. E se tem uma forma de você mudar ou pegar um outro jogador dentro do elenco para colocar da forma que esse novo treinador joga, ele vai fazer. Se não, ele espera a oportunidade de ir ao mercado para comprar um jogador que ele quer. E eu não entendo por que o futebol brasileiro ele tem essa resistência, né? Colocando muitas vezes o jogador acima do clube, quando na verdade o clube ele é soberano sobre qualquer jogador. O clube ele tá aqui, ó. Não adianta você achar que o jogador, seja ele Pedro, Gerson, Arrascaeta, seja ele qualquer jogador que esteja lá no Flamengo, ele não é maior do que o Flamengo. E aí, quando a gente dá carta branca ao técnico, que ele pode fazer o trabalho dele, que ele vai montar a equipe dele e o estilo dele de jogo e a forma dele jogar, a gente tem que confiar. Esse é um ponto que, assim, que às vezes eu estou batendo, estou falando, estou questionando. Por quê? Porque tá todo mundo, pessoal, na Europa não existe isso. Na Europa não existe isso. Na Europa, a gente vê lá o Xabi Alonso agora chegou no Real Madrid. O Rodrigo, que jogava até pouco tempo, era titular, fazia grandes jogos, já não vai mais jogar, vai ser vendido, não é? Então, o Rodrigo é um baita de um jogador, tem mercado na Europa, vai continuar jogando na Europa, é claro, não vai voltar para o Brasil tão cedo, porque se aí eu faço um comparativo aqui, né? O Rodrigo jogaria de titular na maioria dos clubes também lá na Europa. Maioria. Não estou falando todos, tá? Na maioria dos clubes, né? É a mesma coisa do Pedro aqui. O que eu quero dizer com isso? Que na Europa não existe essa questão de cadeira cativa para nenhum jogador, por mais craque que ele seja, né? Então a gente tem que começar a mudar a mentalidade. Se a gente quer trabalhos duradouros, trabalhos que o técnico realmente traga resultado, porque aí uma outra questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: que se ele tira o Pedro e ele traz um jogador que ele fala assim, eu quero esse jogador, por exemplo, um atacante que seria mais o estilo do Felipe Luiz, e o Yuri Alberto poderia de repente fazer uma troca. Faz uma troca com o Yuri Alberto no Corinthians, né, pelo menos por empréstimo. Leva o Yuri Alberto para o Flamengo e deixa o Pedro lá no Corinthians. O Pedro vai fazer gol a rodo no Corinthians e tenho certeza que o Yuri Alberto vai dar a vida ali no Flamengo. Por quê? Porque é o estilo de jogo que o Felipe Luiz quer. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, né? Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Deixei aí os 3 pontos, né, que eu achei, né? A questão de como vai jogar, a questão do Pedro, a questão da mídia em cima do Felipe Luiz. Deixa o seu comentário, o que você acha de todas essas questões que eu levantei aqui, se você concorda, não concorda, o que você acha que poderia mudar, não poderia mudar, deveria mudar, não deveria mudar. Deixa aí nos comentários, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom?